Para a gente aqui é um momento muito importante, né, de celebração, esse agora aqui, né? Você ter uma publicação dedicada à segurança, dedicada a um segmento, né, que às vezes não tem um olhar, né, a engenharia, a academia, o próprio setor como um todo, não tem às vezes um olhar tão atento e um conhecimento tão profundo, né? Você ter um manual desse, né, um documento desse, né, com uma segunda edição, revisado, né, tratando de segurança em permeabilização, acho que é algo para o segmento de permeabilização, para a área de segurança e para a construção civil como um todo, é um momento de celebração. E o grande propósito nosso, né, quando a gente começou, né, fazer a primeira edição, e quando eu falo nossa, eu falo, né, teve a parte de liderança técnica, de conhecimento, né, da parte de aplicação, né, a gente está falando da EI, né, e a parte de segurança, né, o SESI contribuiu, e fora isso, a gente teve uma participação, vocês podem ver aí, né, da cadeia produtiva como um todo, e essa, quando a gente fala a participação da cadeia produtiva do segmento de impermeabilização, não foi uma participação só de patrocínio, foi uma participação de conhecimento, né, de contribuição de fato, né, e de revisão do manual, né. O nosso propósito principal foi tentar, né, no primeiro momento, era harmonizar as relações. Né. Que relações? As relações entre, né, construtoras e aplicadoras, que estão quase do mesmo lado, né, com o mesmo propósito, com a mesma intenção, e, do outro lado, o poder, né, o poder público que fiscaliza. Né. Existia, né, por um lado, né, um certo grau, né, de desconhecimento pela parte, vamos dizer, produtiva, às vezes de aspecto de segurança, do que a fiscalização estava olhando, e, por outro lado, né, também por parte da fiscalização, você tinha um certo desconhecimento da especificidade do serviço. Né? Então, o manual, né, nesse primeiro momento, a intenção era essa. Né? O primeiro propósito era tentar harmonizar, ter um documento de referência, um documento comum, que levasse esse entendimento, né, técnico de ambos os lados. Né? A gente acha que, de alguma maneira, né, a gente vai ouvir aqui no debate, né, a gente tem esses dois participantes aqui, né, tem o poder público e tem, né, o segmento, a gente acha que a gente conseguiu, né, falta ainda um certo grau de difusão, falta ainda uma apropriação do setor maior, né, desse manual, mas acho que a gente conseguiu isso. E, logicamente, quer dizer, o manual desse tem outros benefícios indiretos também. Né? Como eu disse inicialmente, a gente também tem uma carência, né, de informação e de formação acadêmica muito grande, né, com relação ao tema impermeabilização, né, nas faculdades de engenharia. Então, acho que também é um apoio muito interessante, né, dentro da academia também. Por outro lado, se a gente pega também a parte de segurança do trabalho, né, a gente tem uma formação, às vezes, não às vezes, né, é uma formação muito mais generalista. Né, e quando a gente dá um instrumento desse, também você dá uma especificidade, um olhar, né, dedicado para quem vem para o setor da construção civil, para quem vem para o segmento, em particular, de impermeabilização. Então, também esse é outro benefício indireto. Outro que a gente acredita, quer dizer, a gente está trabalhando, quer dizer, nosso grande propósito, né, não só é a vida, a segurança, né, mas são a competitividade das empresas. Né. E a gente acha que também com esse manual, né, a partir do momento que a gente consegue ter esse entendimento comum, a gente reduz os autos, reduz paralisações, diminui risco, diminui acidentes, a gente também está ajudando a aumentar a produtividade, está ajudando a competitividade das empresas. Né. Então, eu sei que a ambição, né, às vezes o documento é muito pequeno, às vezes pode, né, mas a ambição é muito grande e a gente acha que, de alguma maneira, né, a gente contribui, está contribuindo com esse manual para tudo isso que eu falei. Né. E, por fim, né, eu queria, né, agradecer, né, imensamente a EI, né, por essa trajetória, por essa liderança nesse momento, por nos ajudar, né, sobretudo, né, a cumprir a nossa missão, né, que é justamente, né, a missão do sistema Firjan, né, é aumentar a competitividade das empresas, é aumentar a produtividade do setor. Né, e eu acho que esse manual, né, de alguma maneira, contribui para isso, e a EI, né, contribui, né, ajuda a gente a cumprir essa nossa missão. E agradecer, né, não vou ler por todas as empresas, mas todas aquelas lá tiveram, né, uma participação significativa, né, cada um à sua maneira, mas significativa com relação ao conteúdo desse manual e também para viabilizar financeiramente a publicação desse manual. Tá? Eu vou passar a palavra para o Daniel, que é o presidente da EI, não estou vendo, ou está aqui na minha frente, tá? Para as palavras também da associação. Tá? Valeu. Obrigado, Roberto. Bom, em primeiro lugar,
agradecer a hospitalidade da Firjan, né, para nos receber aqui hoje, né, nesse momento de celebração, como você diz, né, para a gente realmente estar enaltecendo esse resultado de um trabalho que já vem de muito tempo, né. Queria agradecer especialmente também aos nossos colegas que se dedicaram, né, com bastante, né, afinco, né, principalmente aqui a nossa querida colega Thaís Miranda, engenheira da associação, né, que a gente carinhosamente denominou de mãe do manual. O meu caro sócio, né, José Felipe, também, que, né, junto com a Thaís, né, trilhou esse caminho, né, desde do começo. E, recentemente, também a participação importantíssima do nosso ex-presidente, o Renato Giro, né, que também se dedicou muito nessa segunda edição e revisão. Então, nosso muito obrigado a vocês três. Para poder dar seguimento aqui ao trabalho, né, vou chamar as pessoas que irão compor a mesa, né, Ângelo, em primeiro lugar, representando o SESI. Bom dia, obrigado, por favor. Aqui, por favor. José Felipe. Do lado de cá, por favor, doutora Elaine. Sérgio Paiva, por favor. Obrigado, bem-vindo. Leonil da Fermi. Obrigado. Agradeço especialmente a presença da Leonilda, que veio de São Paulo para comparecer aqui. E também, durante o trabalho, né, desenvolvimento, foi uma das pessoas que ativamente forneceu informações técnicas para a gente poder concluir esse trabalho a contento. Muito obrigado a todos e uma boa manhã. É um prazer estar aqui representando o SESI. Eu faço parte da Gerência de Segurança de Trabalho do SESI, na parte de atendimento às empresas. Eu estou hoje como gerente dessa Gerência de Segurança do Trabalho. O objetivo nosso é atendimento às indústrias, no que tange a avaliações ambientais, elaboração de laudos técnicos e consultoria na parte de segurança do trabalho. Eu fico muito feliz em ver um trabalho desse realizado, no sentido de que isso passa a ser um direcionador e uma orientação para os profissionais da área de segurança do trabalho e todos os profissionais responsáveis das áreas de atuação da construção civil. Nada mais do que, na nossa linguagem de segurança do trabalho, isso é uma grande trabalho de análise de risco, né, das atividades, onde envolve algumas normas de segurança do trabalho que estão ali dentro, minuciosamente detalhadas. Claro que, ainda assim, a gente sabe que os ambientes da construção civil eles são voláteis. É diferente de um segmento onde você já tem todos os riscos praticamente conhecidos. Na construção civil, você pode deparar com uma situação de risco hoje e amanhã ser uma situação diferente. Então, ainda assim, o manual ele não é exaustivo naquilo que você verifica de riscos a serem observados, visto que esse motivo que eu estou falando dessa volatilidade. Mas já é um princípio muito grande, onde você tem um direcionador, né? A gente, antes de começar o evento, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e a gente vê que quase que unânime os especialistas aqui que compõem a mesa dizendo que esse manual vem a trazer um aculturamento do setor. Hoje a gente já vê que o profissional da área de construção civil já está com uma mentalidade diferente, ele já exige o uso do EPI, ou seja, mudou o cenário e cada vez mais esse cenário tem que ser modificado. E isso passa muito por um trabalho como esse, tá? A gente participou recente também com o Ministério do Trabalho no desenvolvimento de um manual de aplicação da NR12, só para colocar para vocês a importância disso. A NR12, a gente está com
especialista aqui, a gente sabe que a aplicação do manual da NR12 é um tanto detalhada, então a Firjan sentiu necessidade de elaborar também um manual orientativo, onde a gente teve ganhos significativos na aplicação da NR12 e tendo essa aplicação até hoje. Então, iniciativas como essa eu acho muito importante, né, que você tem especialistas que previamente verificam a situação e trazem para a sociedade, para as construtoras, para os profissionais da área, um entendimento unificado, onde a gente pode, com isso, colher bons frutos, né, redução de absenteísmo, redução de acidentes de trabalho, redução de doenças ocupacionais e, além disso, evitando gastos para o governo, né, gasto para o país e, consequentemente, uma indústria mais produtiva. Eu estava também conversando nos bastidores, eu passei por uma situação, mas é uma situação mais técnica, né, no meu prédio. Recentemente, a gente teve que isolar uma grande área da garagem e também ficar 3 meses sem piscina por conta de vazamento. Acho que passou um pouco para a parte técnica de impermeabilização, né? Mas aí são situações, aí já é a parte de aplicação, não é mais a parte que eu estou focando aqui, a parte de segurança do trabalho. Então, muito obrigado, estou aqui para contribuir com todos vocês, com minha pequena experiência, e bom dia a todos. Bom, acho muito bom esse evento. A gente está aqui por uma segunda vez, já foi feito o primeiro lançamento, essa é a segunda da nova revisão. O manual, como eu disse da outra vez, ele é dinâmico, eles vão exigir novas modificações. A gente espera, através do site, fazer as modificações momentâneas, até a parte impressa um pouco mais demorada. E o que eu almejo, o que eu acho que a gente tem que almejar, é fazer com que esse manual seja, primeiramente, divulgado e usado. Né? Acho que é importante a gente fazer com que ele seja usado. A prática vai ensinar, a prática vai mostrar algumas coisas que tem que se evoluir nele. Né? E imagino que esse manual sendo bem usado, a gente vai ter nós aplicadores, que somos subempreiteiros, nós vamos ter uma ajuda, porque na obra nós vamos poder ter a referência que vai nos ajudar. Porque as dificuldades na obra, muitas vezes, o caso dos espaços confinados, né, é complicado, porque você chega, a partir de um determinado momento, quando somos contratados, a gente já tem uma dificuldade de implementar tudo que é previsto em norma, né, porque as condições não foram pensadas antes. Então, eu imagino que esse trabalho, esse manual, sendo como referência pelos projetistas que já indicam o manual, pode ser que isso facilite muito para que a gente tenha um êxito em aplicar todas as normas. As normas já são bastante amplas e eficazes, e o que a gente espera é que com o manual tenha uma leitura simples e que a gente venha atingir não só as empresas de impermeabilização, mas também os autônomos, as pessoas, os síndicos, quem sabe um dia a gente fazendo cartilhas ou alguns pequenos bis, alguma coisa que facilite o entendimento até do síndico, para que ele cobre que aquele autônomo que está fazendo uma obra no condomínio tenha também condições de estar protegido. Né? Então, acho que essa é a ideia. O manual ele é bem orientativo, acho que serve de base, e eu acho que vamos ter sucesso nessa nova arrancada aí com o manual. Espero que a divulgação realmente aconteça e o pessoal passe a usar. Ok? Obrigado. Bom dia, senhores. Bom, primeiro, quero agradecer ao Roberto aí pelo convite, né? Convite ao Seconce para participar desse lançamento desse manual pela segunda vez, né, Renato? Cumprimentar o Renato também aí pela partida, sempre lutador aí pelas condições de segurança, qualidade de vida, né, dos trabalhadores. Quero cumprimentar a mesa também, doutora Elaine, né? Tanta luta aí nossa, de tanta coisa a fazer, né, doutora Elaine? Na construção civil a gente já está aí
doutora Elane é garotinha ainda, né? A gente que já tem aí, né, Roberto? Os dinossauros aí que já tem quase 50 anos de setor, a gente sabe muito bem o quanto o setor melhorou, né? Quem viveu a década de 80, eu vivi a década de 80, final de 70 para 80, e quantas crises nós passamos e quanto a gente era muito ruim em termos de qualidade, em termos de segurança, né, dos nossos trabalhadores, e o quanto se perdia também as empresas em consequência disso, e, enfim, tanta coisa, né? E que nós melhoramos muito, né? Podemos dizer que nesses últimos 30 anos o setor de construção deu uma melhorada muito grande. A gente consegue claramente observar, mas temos muito que melhorar, né? Ainda estamos muito atrasados, embora tenhamos melhorado muito. Precisamos conciliar. Quero também aqui cumprimentar, né, o Felipe, né, e o Ângelo, né, pela luta, né, e mais a Leonilda, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer agora. Você é de São Paulo, Leonilda? Isso, de São Paulo. Sim. E cumprimentar também o Daniel, né, pela iniciativa de atualizar esse manual, que é tão importante. A gente teve a oportunidade de dar uma folheada, né, rapidamente nessa segunda versão. Observo o quanto é importante a gente juntar essas coisas que ficam mutiladas, separadas, né, juntar num lugar só para facilitar o dia a dia das empresas, né. A gente, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de segurança também. Tive a oportunidade de trabalhar em obra durante 15 anos. A gente conhece um pouco da atividade, né, do dia a dia, Thaís, né? Conhece um pouco da atividade do dia a dia de construção, sabe como é que é a complexidade, né? Não é simples fazer obra, não é simples construir um prédio. Você tem 2 anos para fazer um empreendimento com uma complexidade enorme para se conseguir fazer tanta coisa, com uma formação de um engenheiro que é extremamente técnico, não aprendeu nada de gestão, né? De um mestre que aprendeu fazendo, muitas vezes semi-analfabeto, mas de uma competência altíssima, não tem dúvida de por isso ele chegou a mestre, e dos encarregados, e a gente viver o dia a dia nessa complexidade que é a construção civil. E aí a coisa complica um pouco mais, porque o construtor não tem os empregados próprios. Na época que eu trabalhei, a gente tinha como premissa que os empregados deviam ser todos próprios. Isso era muito mais fácil da gente controlar as coisas, mas era muito mais complicado, porque a gente não tinha obra em estoque suficiente para manter, né, as pessoas próprias, não tinha jeito. Mas a gente chegou a fazer instalação, chegou a fazer até esquadrias de alumínio dentro da obra, para tentar minimizar. Mas não consegue fazer elevador, vidro e tanta coisa, né? Permeabilização a gente também chegou a fazer um pouco. Mas, enfim, o que a gente precisa é harmonizar, né, a qualidade de vida das pessoas que trabalham, né, nos canteiros de obra com o negócio da empresa. A empresa não é filântropa, a empresa está ali para negociar, para ganhar dinheiro e para produzir. Aí tem vocação de construir, né? Felizmente, a gente vê muitas empresas mudando, muitas empresas já com cabeça moderna, né, e puxando as empresas menores para um patamar um pouco mais acima. Hoje a gente falava, né, Thaís, entra no canteiro de obra, a gente não vê o que via há 30 anos atrás. Mas, infelizmente, a gente tem a grande maioria das empresas ainda empresa de pequeno e médio porte, micro e pequeno porte. Provavelmente em torno de 90% das empresas têm até 20 empregados, o que é a maioria, e que não são alcançadas, né, doutora Elane, pela própria fiscalização, porque não há pernas para se conseguir fazer isso, né? Infelizmente também não se tem investimento para isso por parte do governo, mas reforçando que nenhuma lei, nenhuma regra funciona se não houver cobrança, acompanhamento, né? Então, toda lei, ela pressupõe uma contrapartida de um acompanhamento, de uma cobrança, e o poder público está aí para fazer esse acompanhamento. Lógico que um acompanhamento com coerência, com caráter prevencionista, não um caráter punitivo, que eu vejo que a política daqui da SRTE do Rio de Janeiro é muito nesse sentido,
e a gente pode melhorar muito mais as coisas. Mas, infelizmente, as empresas pequenas elas são pouco acompanhadas, e as grandes contratam as pequenas, também, infelizmente, muitas vezes para achar que se livram do problema e terceirizam o problema, que, na verdade, isso no campo jurídico não é verdade, né? Mas é necessária a terceirização, pelas razões que a gente conhece. Infelizmente, a gente vê as empresas cada vez mais se especializando. Há exemplo aí das empresas de impermeabilização, que tem uma associação, e outras também certamente têm, começam a melhorar. E a gente vê essa iniciativa de se criar um manual, para mim foi muito interessante, porque a gente, no canteiro de obra, o engenheiro ele não conhece detalhes do dia a dia das obras, né? Ele transita no negócio o tempo inteiro, nas questões técnicas, mas quem trata disso tudo, na maioria das vezes, é o mestre de obras, e que muitas vezes não está preparado para poder acompanhar, e às vezes tem um custo por trás disso, tem uma série de fatores que vocês conhecem muito bem, que dificultam muito, né? Mas a gente tem que ter como desafios, né? Cada vez melhorar o trabalho que a gente faz. Está aí a norma de desempenho, que certamente vai pressionar muito mais para que a gente possa melhorar a qualidade que a gente faz, sem perder de vista a qualidade de vida das pessoas, né? Porque quem faz a construção não é o cimento, não é a pedra, não é a areia, não é o concreto, são as pessoas, né? E essas pessoas somos nós, engenheiros, são os operários, são os mestres, né? E que merecem respeito, merecem trabalhar com dignidade, com qualidade, para que elas possam se realizar nos seus trabalhos e fazerem aquelas coisas com qualidade e trazer resultado para os negócios, para os nossos negócios, né? Então, eu fico muito feliz de participar mais uma vez, né, Renato? Como falei, na vez anterior também participei. E aqui reforçando, né, Daniel, o Seconce tem o prazer de poder participar, e não só participar, mas também de divulgar bastante, né, de ampliar, porque o conhecimento, a informação, ela não pode ficar guardada, senão ela não gera o conhecimento, e a gente precisa divulgar essas coisas, né? Eu falava também agora há pouco que muitas vezes o desconhecimento ele é conveniente, a ignorância às vezes é conveniente, é melhor eu não saber do que saber e não fazer, né? É claro que isso não é regra, mas a gente precisa divulgar, pelo menos o cara se incomodar de que ele sabe das coisas, ele não está fazendo porque ele não quer. E eu acho que aos poucos vai mudando, porque o cerco vai apertando, né, por todos os lados. A gente, enquanto entidade que apoia o setor, que é patrocinado pelo setor, o Seconce, está aí o SESI e Senai, o tempo inteiro fazendo trabalho de aproximação, de estimulação, a gente consegue certamente melhorar o que a gente faz. Eu queria fazer, assim, rapidamente, eu não sei se eu poderia fazer algum comentário a mais, eu acredito que, só para poder ilustrar um pouco a preocupação, que tem 2 pontos que eu acho que são muito importantes. O manual, eu acho que ele é importantíssimo, porque ele junta todas as coisas, ou quase todas as coisas, a gente não consegue ser perfeito, mas tenta juntar quase todas as coisas para facilitar o entendimento do trabalho no dia a dia, e fazer o trabalho com segurança. Agora, antes disso, tem a legislação, a formação, a preparação, a elaboração da lei, né? E eu tenho, a Elaine também participa comigo, né, do CPN, que é o Comitê Permanente Nacional da 18. A Elaine é um pouco mais nova do que eu, mas eu já estou nisso há quase 20 anos, lá desde 95, e no CPR aqui também no Rio de Janeiro, a gente o tempo inteiro trabalhando no sentido de melhorar a qualidade da nossa norma. Só que a gente trabalha, é um grupo tripartite, empregador, empregado e governo, e que muitas vezes as pessoas que vão participar disso, elas não levam a posição institucional, muitas vezes é uma posição pessoal, e às vezes uma posição pessoal carregada de ideologias que são importantes, mas que às vezes fogem de um contexto que devia ser considerado.
Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo inteiro. Eu, volta e meia, eu converso isso com a minha bancada, a nossa preocupação da gente estar o tempo inteiro muito atento, a gente se reciclar também entre a gente. Mas não é só a NR18, né? São as outras NRs que também são produzidas. Está aí o exemplo da NR12, né? Que, de alguma forma, por alguma questão que rolou no decorrer da discussão da norma, saíram coisas exageradamente grandes, que ultrapassava a capacidade, muitas vezes, de realizar ou de manutenção ou de sobrevivência de empresas, especialmente daquelas pequenas. Então, a gente tem que olhar as coisas sobre sempre todos os aspectos, econômico, social, ambiental, né? Não pode olhar a questão só sobre a questão social e esquecer que as empresas precisam sobreviver para manter, né, uma qualidade de vida dos empregados. Então, tudo é uma cadeia, existe uma dependência entre todas as partes. Então, a preocupação da gente ter as nossas leis muito bem elaboradas, ela é muito grande, e a gente tem aí exemplos, né? Essa semana mesmo agora saiu um pouco das NRs, a gente fala do nosso Congresso, das nossas câmaras de vereadores, né? Que às vezes as leis, a gente tem muita coisa, muita cobrança, muita exigência, e fica difícil a gente tocar os negócios da gente com tanta regra, tanta exigência, e cada vez modificando. Eu sou capaz de desafiar todos que estão aqui, se alguém poderia dizer se sabe, que conhece toda a legislação que atinge o seu negócio. Provavelmente não conhece, porque é muita coisa, né? Então, empreender nesse país é muito difícil, a gente sabe disso, mas é um desafio para os empreendedores, né? Então, é lutar o tempo inteiro para melhorar. Agora, saindo um pouco da legislação, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter sempre, enquanto a gente está trabalhando, né, Elaine, no CPN, a gente está o tempo inteiro tentando se harmonizar. Mas eu queria sair um pouco, pular agora um pouco o manual, porque o manual já é uma realidade. Vamos agora para o dia a dia nos canteiros de obra, que esse é o que de fato faz acontecer, né? A implementação das nossas normas, dos nossos manuais, das nossas regras, norma de desempenho e tanta coisa a mais, né? Então, eu acho que esse é um trabalho que eu tenho falado isso. A gente recentemente fez uma proposta de um plano de ação para o CPN, no sentido de poder sair um pouco daquela questão de olhar sempre, estar fazendo norma, mudando norma, e tentar olhar um pouco mais para o dia a dia das empresas, para tentar melhorar, ajudar um pouco as empresas, os trabalhadores, a implementar melhor, a conhecer melhor o que as normas dizem, a traduzir melhor, a compreender melhor, a trazer feedback, enfim. A implementação, ela é o fator mais importante de tudo isso. Não adianta planejar e não implementar, né? Então, eu acho que a gente precisa focar muito no dia a dia, e quando eu falo de implementação, eu queria aqui citar uma questão que tem nos preocupado muito enquanto Seconce, que é uma organização que procura melhorar a qualidade da mão de obra, a qualidade de vida dos trabalhadores, para que a gente possa melhorar a produtividade das empresas. A gente percebe que no campo da qualificação nós estamos tendo problemas, né? É preciso que haja gente competente e séria no mercado para qualificar, capacitar pessoas. E a gente começa a ver produção de papel. Isso é um absurdo, gente. Então, a gente cria lei, cria norma, cria manual, está tudo bonitinho, chega na hora, o cara traz um papel para justificar que ele está cumprindo a lei. Então, isso a gente tem que acabar. Aí eu reforço, acho que eu já falei isso com a Elaine uma vez, se não me engano, a gente falava na época do Narciso, né? E a gente pode falar aqui de PCMSO, de PPRA, de PCMAT e tantos projetos, programas que existem, e que muitas vezes são papéis que são produzidos e que são repetitivos. Às vezes até endereço as pessoas esquecem de trocar, coisas absurdas que acontecem, e a gente sabe disso, e é preciso que a gente acabe com isso, que o contratante possa realmente filtrar, buscar gente séria que faz esse tipo de trabalho. Então, eu acho que o poder público, talvez o Ministério do Trabalho não consiga fazer isso, mas é um apelo que eu faço aqui à doutora Elaine,
ainda que não seja do Ministério do Trabalho, mas que a gente possa moralizar esse mercado de qualificação, né, de prestação de serviços ocupacionais. É muito difícil você competir com alguém que te faz um ASO a R$ 1,99, entre aspas, né, mas é R$10, um papel que o cara te vende e que não consulta coerentemente, tecnicamente a pessoa, que não faz os exames, que não levanta os riscos, né, e que fica dentro da lei, entre aspas, mostrando o papel. Então a gente tem que moralizar essas coisas, senão a gente cria a lei com a dificuldade danada, com uma intenção muito importante, e no final a gente não consegue. O trabalhador ainda não percebeu isso também, ele tem culpa disso porque ele também se submete a isso, ele quer o papel rapidamente para conseguir emprego. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar isso porque eu acho que é importante. A gente, quando um trabalhador vai no SECONS fazer um exame ocupacional, ele chega de manhã e sai no final do dia. Ele passa o dia inteiro no SECONS, mas ele passa o dia inteiro para ele ser examinado corretamente, para fazer todos os exames que precisa, para ter todos os resultados que precisa no mesmo dia, para fazer parte do treinamento admissional que muitas vezes ele não faz no canteiro de obra, e para no final ele receber um ASO e sair dali com a certeza de que ele está apto para trabalho, ou inapto, né? E a gente poder tentar ver como é que resolve a situação dele. Com isso, a gente consegue resolver muitos problemas de saúde que talvez não resolvesse, porque o homem não vai a médico, né? O homem é macho, ele não precisa de médico. Então, e aí, nessa hora, a gente consegue pegar quando faz um exame de boa qualidade. Então, eu saí um pouco da questão só para mostrar como é importante a implementação, como é importante a seriedade de quem no dia a dia vai implementar. Porque o manual está aqui, ele é muito importante, nós vamos divulgar. Mas é preciso que as empresas que fazem o treinamento que está aqui previsto, né, para o vigia, para o supervisor, para o impermeabilizador, que faça com aquela qualidade, para na hora que tiver o problema ele saiba lidar, ele saiba prevenir, né, que os mestres também se submetam a isso, que os encarregados, enfim, tem muita coisa a fazer, mas é só para reforçar que a importância do manual é vital, porque se a gente não tem o manual, a gente não consegue implementar a coisa de uma maneira mais organizada. Mas a implementação, ela vai coroar, ela vai ser a cereja do bolo, que a gente tem que lutar por isso todos os dias, tá bom? Obrigado mais uma vez, Roberto, pelo convite, pela oportunidade de manifestar, e volto a dizer, vamos divulgar, vamos botar no site do SECONS. E mais uma coisa, eu não falei da NR18, mas eu queria rapidamente fazer uma complementação. A NR18, nós começamos a NR18 em 2013, né, com uma proposta de fazer a alteração da NR18 de uma maneira geral, porque a NR18 ela só abrange a construção leve, a construção pesada não estava contemplada na NR18 na sua plenitude. Então, resolvemos contemplar a construção pesada. Só que a construção pesada, quando nós resolvemos pensar na construção pesada, um grupo de trabalho demorou quase 2 anos para discutir a construção pesada e fez uma norma em torno de cento e poucas páginas, para vocês terem uma ideia. Então, não dava para ter 2 normas, então a gente resolveu fazer uma só, daí a norma passou por um processo de revisão geral. Esse foi um dos objetivos. A outra era alinhar com todas as normas, porque outras normas apareceram, precisava alinhar, e outras questões mais que precisavam se harmonizar. Então, nós, no CPN, decidimos que seria bom, então, em consenso das 3 bancadas, que nós fizéssemos a revisão da NR18 de uma maneira geral, ao invés de fazer pingadinho como a gente vinha fazendo. Um sonho que acabou não dando certo, né? De 2013 para 2014, nós fizemos uma série de reuniões, rapidamente, nós criamos 4 grupos de trabalhos que tinham fatiado partes, porque não daria, a norma é muito grande, e cada grupo de trabalho tinha 3 técnicos de cada bancada. Então, eram 9 técnicos por grupo de trabalho, e cada bancada tinha que ter 12, que são 3 técnicos vezes 4 GTT, então eram 12. E eram 12 engenheiros da parte dos empregadores, do governo, certamente também, ou não,
e dos empregados eram os trabalhadores com algum consultor ou outro. E a gente tentou, batalhou. Olha, não é fácil. Eu nunca vivi uma situação dessa. A Elaine pegou essa parte mais para o final. Muito difícil de lidar com essa situação, porque entram questões técnicas, falta de conhecimento técnico por parte de alguns, muita ideologia por parte de outros, e dificuldade querer fazer detalhe, contar tomadas de detalhes, e a gente chega numa hora que cansou. Então, de 2013 para 2014, a gente viu que não avançava. Aí a bancada dos empregadores fez uma proposta de tentar a gente sair do contexto e contratar um profissional técnico, um engenheiro, e foi o Sampaio que foi contratado, em consenso com as 3 bancadas. A bancada do empregador patrocinou, porque precisava pagar, é um profissional, mas com a intenção de ver se conseguia resolver esse imbróglio, porque isso já estava 2, quase 3 anos, talvez mais de 3 anos, e a gente não conseguia avançar. O Sampaio fez uma proposta, nós levamos a proposta, ele apresentou, e a proposta começou a ser discutida, isso tudo aproveitando todo o material que já tinha sido discutido, a própria NR18 que está em vigor, e isso foi avançando. Chegou uma hora que eu lembro que o Lumbreiras falou assim, se a gente continuar discutindo do jeito que a gente está discutindo, a gente fazia reunião de 2 em 2, de 3 em 3 meses, com 2 dias direto. Se a gente continuar discutindo do jeito que está, com o avanço que está, nós vamos terminar essa norma em 2020. Isso foi no ano passado que a gente chegou a essa conclusão. Não dá para a gente imaginar que começou em 2013 e quando terminar em 2020 nem sabia que ia ter a crise, né? Isso não foi nem no ano passado, foi no início do outro ano. E a gente resolveu, então, dar uma repensada, suspendeu o modelo que a gente vinha fazendo e resolveu priorizar as maiores causas dos acidentes de trabalho na indústria da construção, que são queda em altura, choque elétrico e soterramento. Então, nós começamos pelo choque elétrico, já discutimos 18.21, né? Já discutimos, já aprovamos na última reunião, está sendo encaminhado para a CTPP para se aprovar. Isso é um avanço, porque a gente começa a resolver questões básicas, por exemplo, projeto de instalações provisórias. A gente não tinha projeto de instalações provisórias, a coisa é muito empírica, né? Como a gente sempre fez. E eu acho que uma outra é a instituição do DR, né? que é o disjuntor residencial, que ele evita que alguém tome o choque, ele desarma automaticamente, e para isso precisa fazer a instalação muito bem feita. Então, acho que isso foi um avanço, e agora nós vamos discutir trabalho em altura, né? Na próxima reunião, que está marcada agora para novembro, começamos a discutir isso. Então, a gente focou um pouco mais, começou a tratar das coisas mais especificamente. Impermeabilização, a gente não tem nada em vista, assim como outras áreas, porque não é uma área que acomete muitos acidentes fatais ou com invalidez, entendeu? Então, a gente priorizou essas 3 etapas, porque entendeu que são mais importantes. Eu acho que é isso, mais uma noção geral para vocês, e volto a dizer, conte com a gente. Temos um site também do CPN, que eu vou também colocar no site do CPN esse manual, e o site do CPN, ele hoje já tem 200 e poucas mil visitas desde 2003, quando a gente criou esse site, vocês podem visitar. Ele é www.cpn-nr18.com.br. Acho que era isso. Muito obrigado.